Não sei não, essa Aninha, hein? O Miguel já denunciou Tira o Juquinha. a localização aí, Aninha, pra gente ver o teu rostinho. Deixa eu te ajudar. Pode descobrir. Aê, calma! Estamos cantando a Tchalena. Devagarzinho, começa assim. Ô pastor, você tá vendo, né? Você tá vendo de olhar? Ele não ouviu a nossa conversa de dia. Deus abençoe a tia Lê, o tio Rafa que está fazendo o papel aí do Juquinha, né? Eles vão sair, tchau para eles, para a gente estar continuando com a palavra de Deus. Bom, crianças, nós estamos aqui hoje, vamos estar ministrando uma história bíblica. Deixa eu deixar aqui. Quem aqui gosta de ouvir histórias? Nossa, que bênção! Então, eu estava preparando o meu material para vir aqui e eu estava já começando a fazer sobre o mesmo tema. De repente, eu falei, pera lá, será que é esse tema? Aí perguntei para a tia Fernanda, é no mesmo tema do nosso gênero vem de Deus? Ou é livre? Ela falou, não pode ser livre. Falei, então vamos lá. Aí eu já estava orando e pedi para o Senhor uma confirmação. E o Senhor confirmou essa palavra, que ela queimou no meu coração de uma forma maravilhosa. No mesmo dia que eu falei com o Senhor, Senhor, me direciona, porque eu não sei quem que vai estar lá. Mas o Senhor sabe a necessidade da tua igreja, das crianças, o Senhor sabe de todas as coisas. E ali eu estudei sobre esse tema e de repente quando chegou a noite, o presbítero, né, Genivaldo, pregou lá, cadê o presbítero Genivaldo? Pregou na quarta-feira lá na nossa congregação e foi assim uma confirmação de Deus tremendo, porque eu tinha passado aquela tarde inteira lendo sobre essa história. E o Senhor falou poderosamente comigo. O Senhor falou de uma forma tremenda e eu quero compartilhar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Daí eu falei, Senhor, mas é isso mesmo? Pedi a confirmação ainda hoje. E Deus usou essas duas meninas para confirmar. Eu falei, Senhor, uma palavra, eu quero ouvir ainda aqui, não sei que jeito, mas eu quero ouvir essa palavra. Aí o Senhor usou as meninas e leu a palavra, né? Que o Senhor possa falar nos corações de cada um de vocês, cada um de nós. Vocês sabem, né, crianças, que este livro é a Bíblia Sagrada, não é? E aqui tem histórias de todas as maneiras. Tem história de reis, tem história de princesas, de príncipes, tem história de comida, multiplicação de pães, que a gente gosta tanto, né? Tem de pescaria para quem gosta de pescar, né? Tem de tudo. Tem todas essas histórias que nós encontramos neste livro, que é a Bíblia Sagrada. Ela não envelhece e todas as histórias são verdadeiras. Verdadeiras. E aí eu falei, Senhor, fala conosco através dessa história. A história que eu vou contar para vocês é a história de Mefibosete. Diga comigo esse nome. Mefibosete. Já conhecem essa história? As crianças conhecem essa história de Mefibosete? É uma história que não é muito contada mesmo, mas foi por isso que Deus ministrou há tempo. E agora é o momento de estar ministrando essa história. Bom, a história começa, crianças, com o povo de Israel. Vocês sabem que Israel é uma nação, não é? Quando tudo começou, ali eles pediram um rei. Eles não queriam mais ser governados por juízes. E ali eles pediram, queremos um rei. As outras nações têm rei e nós queremos um rei. Aí Deus levantou este homem por nome de Saul para ser o primeiro rei de Israel.
dele. Na verdade, no começo parece que ia tudo bem, crianças, com Saul, mas depois ele já não fazia a vontade de Deus, e aí começou a fazer coisas que Deus não estava se agradando. Chegou num ponto que Deus falou: olha, eu tenho rejeitado Saul, eu não quero mais Saul. E Deus tinha feito uma coisa também. Deus tinha chamado, sabe aquele Davizinho que lutou com o gigante? Esse Davizinho aqui, ele ainda era muito novinho, e Deus mandou um profeta derramar óleo sobre a cabeça dele e ungir ele como rei de Israel. Ungiram Davi como rei de Israel. Ele estava lá no meio das ovelhas. Quando terminou de ungir, ele voltou para continuar cuidando das ovelhas. E ali, o rei era Saul. Saul ficou sabendo que Deus tinha escolhido Davi para ser o rei de Israel. E Saul, que já estava fora da presença do Senhor, ele começou a ter uma inveja. Olha que sentimento ruim. Inveja de Davi. Ele queria que os filhos dele fossem os reis. Continuasse, porque não é assim. Numa monarquia, o rei, ele governa. Depois que ele morre, é os filhos dele que vêm, né? E o rei Saul, ele tinha o filho que poderia até ser o rei. Ele tinha um filho chamado Jonatas. Tinha outros filhos também. Mas o Jonatas, ele não aprovava as coisas que o seu pai fazia. O rei Saul procurava de todas as formas matar. Segura aqui pra tia, vai, segura isso daqui. Mostra, segura aqui. Ele procurava de todas as formas matar o Davizinho, para ele não ser rei. E Jonatas não aprovava as coisas que o pai dele fazia. Jonatas, na verdade, crianças, ele era muito amigo. Vem aqui, João Vitor, fazer um favor. Ele era muito amigo de Jonatas. E o Jonatas, ele defendia sempre o Davizinho. Segura aqui para ti, ó. Eles eram tão amigos. Segura na outra mão, segura, isso. Eles eram muito amigos e eles fizeram uma aliança. Eles tinham uma amizade tão linda, eram amigos e fizeram uma aliança. Cadê o Davi? Ah, o Davizinho está passeando. O Davi e o Jonatas fizeram uma aliança, um acordo. O que é aliança? Um acordo. Eles combinaram assim: olha, no tempo de guerra, vem aqui, Catinha, vem. No tempo de guerra, fica aqui assim, em vez disso, meu ajudante. No tempo de guerra, o Davi falou para Jonatas: Jonatas, quando estiver em guerra, você cuida da minha família? Sim, eu cuido. E o Jonatas fez a mesma coisa. Quando eu estiver na guerra, você cuida da minha família? E eles assinaram um acordo, fizeram essa aliança de que um protegeria a família do outro. Isso é tão lindo. E quando eu vi essas duas meninas lendo junto, uma ajudando a outra, eu falei: olha aí, Deus confirmando mais uma vez que nós devemos ajudar um ao outro. E foi isso que aconteceu. Aí, João Vitor, aquela aliança ficou selada. Eles tinham um acordo com os dois. E olha, logo aconteceu, João, uma batalha. Aconteceu na guerra. E quem estava guerreando? Eu estou mais baixo um pouquinho. Naquela guerra estava o rei Saul e Jonatas. E olha só, a guerra foi tão terrível, que aconteceu o pior. O Saul
Jonatas e o rei que Davi sempre honrou, o rei Saul. Ele chorou muito, fez um pranto, uma lamentação, ele até escreveu um poema para o rei e para Jonatas, de tanto que Davi amava esses dois. Mas a morte veio e tirou da vida de Davi o Jonatas e também o rei Saul. Crianças, tem coisas que começam a acontecer na vida da gente, a gente nem entende. Por que acontece tantas coisas? Nesse mesmo dia, crianças, quando morreu Saul, rei Saul, e morreu também o Jonatas, a notícia chegou lá no palácio do rei Saul, e lá tinha um filhinho pequenininho de 5 anos. Quantos anos? Faz assim com a mãozinha. 5 anos. Tinha um filhinho do Jonatas. Lembra o filho de Saul? É neto o filho de Saul, Jonatas. E ele tinha, o Jonatas tinha um filho. E esse filho tinha 5 aninhos. Ele estava em casa, porque com 5 anos não pode ir na guerra. E aí a babá estava cuidando dele. Mas, criança, vocês não imaginam. Quando a babá ficou sabendo que o rei tinha morrido e o Jonatas também tinha morrido, ela falou: pronto, agora eles vão vir aqui e vai matar o outro filho, o neto de Saul. Eles vão matar esse menino que é o Mefibosete. O Mefibosete tinha só 5 aninhos e ela pegou: não, eu preciso esconder esse menino, eu não vou deixar matá-lo, eu não vou. Pegou o menino no colo e saiu correndo, mas de repente, crianças, aconteceu mais uma tragédia, mais uma coisa. O Mefibosete caiu no chão e quebrou seus 2 pezinhos. Quanta maldade, quanta coisa, tudo num dia só. O que estava acontecendo na casa de Saul? Morreu ele, morreu o Jonatas, morreu mais 2 filhos, e agora o netinho dele, o Mefibosete, cai do colo da sua babá e ele quebra os seus 2 pés. E aí, sabe o que aconteceu? Eles fugiram, continuaram fugindo, e o Mefibosete foi levado para um lugar muito diferente do que ele morava. Aquele lugar chamava-se Lodebar. Mefibosete, ele foi levado para morar em Lodebar. Mas Lodebar tem um significado, essa cidade. Lá só tinha gente doente, tem gente com problemas, e era um lugar de seca, não tinha pasto, uma miséria naquele lugar, e foi chamado Lodebar, a terra do esquecimento. E foi para lá que o Mefibosete foi morar. Lá ele foi morar de favor, na casa de um homem chamado Maquir. Deu um abrigo para ele, e esse menino foi crescendo, e ninguém mais lembrou de Mefibosete. Agora, o Davi não é mais aquele pastorzinho de ovelha. O Davi agora, ele já é um rei. Ele já está no trono. Ele já está governando. E ele vai numa batalha, tia Lê, e ele ganha as batalhas, porque Davi era um homem que Deus amava muito. Diz a Bíblia que era um homem segundo o coração de Deus. Ele era muito temente a Deus, e Deus amava Davi. Então, todas as vezes que ele ia sair para uma batalha, ele pedia a direção de Deus, ele falava com Deus, e Davi estava guerreando, vencendo, guerreava em outro lugar, vencia, e tantas batalhas ele vencia, que até ele falou: nossa, uma manhã, o Davizinho, que não era mais Davizinho, já era um homem formado, o rei Davi, ele levantou de manhã e ele começou a lembrar: Jonatas, ai, o meu amigo Jonatas, nossa, a família de Saul, eu gostava tanto
tinha feito uma aliança. Eu estou lembrando que eu fiz uma aliança com Jonatas, que eu ia cuidar da família dele e ele ia cuidar da minha. Mas ele morreu tão rápido. Mas eu tenho uma aliança. E ele começou a pensar e falar assim: será que tem alguém da família de Saul que está vivo? Eu quero ajudar. Eu quero usar de bondade. Essa história, crianças, está no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Você pode ler essa história lá. Aí Davi chegou e falou: existe alguém da casa de Saul que eu possa ajudar, que eu possa usar de bondade? Perguntou para uma pessoa lá no palácio. Aí eles falaram assim: olha, quem vai saber responder o Senhor vai ser o Ziba. Quem que era o Ziba? Ziba era um dos servos do rei Saul. E ele agora estava trabalhando para o rei Davi. Mas ele era servo de Saul. Era um homem que conhecia a família de Saul. Aí o rei Davi falou assim: Ziba, você sabe me dizer se tem alguém da família do rei Saul, de Jonatas, que era tão amigo meu? Você sabe se tem alguém para eu poder usar de bondade com ele? Aí o Ziba falou: eu sei. Tem um, mas ele é aleijado. Ele tem os pezinhos tudo torto. Ele já foi olhando na dificuldade do menino, que agora não era mais menino. O tempo passou e esse menino que quebrou os pés já tinha crescido. E ele falou: tem sim, é o Mefibosete. Davi falou: então tem alguém? Ah, se tem, manda chamar. Vai buscar esse menino, vai buscar esse homem, essa pessoa. Eu quero usar de bondade. Aí o rei preparou, dispensou uma carruagem de rei. Sabe aquelas carruagens lindas? Tia Joyce, linda assim. E pediu para os seus servos irem lá aonde? Na cidade de Lodebar, a terra do esquecimento, a terra pobre, a terra onde tinha as pessoas doentes, as pessoas que sofriam. Lá foram buscar o Mefibosete. Quando chegaram lá, crianças, encontraram o Mefibosete. Ele já era um homem grande, ele já tinha até um filho. O Mefibosete já era um homem adulto e tinha crescido, mas olha os pezinhos, ele precisava de algo para ajudar. Quando Mefibosete viu uma carruagem chegando para buscar ele, ele falou: pronto, não me mataram aquele dia, mas agora eu não vou escapar, eu vou morrer, eles vão me matar agora. Mas olha, igreja, e Lodebar pode ser sim a terra do esquecimento. Eu posso estar falando aqui com alguém que está se sentindo como esse homem esquecido, numa cidade que não tem ninguém de valor. Você está entre aqueles que são excluídos da sociedade. Mas olha o que Deus faz. Eu não sei, crianças, se Mefibosete orava. Eu acho que ele orava, tia Fernanda. Eu acho que ele falava: Deus, olha a minha situação. Eu tenho sangue real. Nas minhas veias corre sangue de rei. Era para eu ser rei. Mas olha onde eu estou. De favores, as pessoas precisam me ajudar. Eu não consigo fazer muita coisa. Mas nesse dia, quando chega aquela carruagem, que o Davi pensa, segura aqui para mim, fazendo um favor, que o Davi não, que o Mefibosete pensa que agora vai ser o fim dele. Ah, o rei não me matou aquela vez, vai me matar agora. Ele pensava que ia ser levado para ser executado. Quando o Mefibosete chega na frente do palácio, e logo ele já começa, o rei já começa a conversar com ele, e fala: então você é Mefibosete? Ele falou: sim, eu sou Mefibosete. E ele, com tanto medo, crianças, ele se
andava com dificuldade, ele se ajoelha no chão, coloca o seu rosto em terra e ele fala assim: por que o Senhor lembrou de mim? Eu não valo nada mais do que um cão morto. Eu não sou ninguém. Olha, igreja, quando as pessoas te rotulam, te colocam lá no esquecimento, aquela pessoa muitas vezes deixa se levar por esse sentimento e muitas vezes ele começa a se menosprezar. Eu posso estar falando com alguém nesta noite que não lembra que você tem o sangue real que corre nas suas veias. Mas como assim, tia Beth? Como que eu tenho sangue real? Sim, você tem sangue real. Você tem sangue real. Sim, porque você um dia aceitou Jesus como seu Salvador. Você não aceitou Jesus? Você falou: Jesus, Tu és o meu Salvador. E aquele sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, crianças. Este sangue fez com que nós, que acreditamos em Jesus, que aquelas feridas nas mãos de Jesus não foram em vão, não foi não. O Senhor Jesus estava derramando o seu sangue naquela cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Olha, criança, nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Rei. Jesus é o nosso Rei. Então nas nossas veias corre o sangue real. Mas muitas vezes nós achamos que nós não somos nada, nos menosprezamos. E foi o que aconteceu com Mefibosete. Mefibosete, ele falou: eu não valo mais do que um cão morto. Aí Davi olha e fala assim: não, sabe, Mefibosete, você não se lembra, você não conhece, mas eu, Mefibosete, eu fiz uma aliança. Olha aqui, eu fiz um acordo com teu pai, Mefibosete. Eu prometi para ele que eu iria cuidar de toda a sua família. É por isso, Mefibosete, tenho uma aliança, tenho um compromisso com você. Eu não sabia que existia. Talvez Davi falou: meu Deus, eu poderia ter lembrado disso antes. Mas não, tem um tempo. Tem um tempo, e eu aprendi isso com um irmão que ministrou lá na quarta-feira. Eu aprendi muito naquela noite. Olha o que eu aprendi, João Victor. Eu aprendi com a mensagem que o irmão pregou, que se Mefibosete não tivesse quebrado os pés, ele teria tentado tomar o trono. Porque ele falava: não, eu sou filho de Jonatas, Jonatas é um príncipe, meu pai morreu, agora sou eu, não é você não, Davi. E talvez teria uma guerra, não é, irmão Genivaldo? Teria uma guerra entre Mefibosete e Davi. Mas Deus o levou com um propósito. Levou Mefibosete, tirou ele de cena, para que ele pudesse trabalhar no coraçãozinho de Mefibosete. E agora sim, agora é o momento de Deus abençoar a vida do Mefibosete. Aí Davi fala: sabe, todas as terras que são do teu pai, as terras do rei Saul, do teu pai Jonatas, eu sei, elas estão sendo cultivadas por Ziba. O Ziba tomou posse das terras que eram de Mefibosete. Agora vamos ver esse Ziba, irmãos. Ele sabia que existia o Mefibosete, mas ele não quis ajudar. Por isso que quando essas meninas falaram assim: vamos juntas, você me ajuda, vocês fizeram certo. Porque o Ziba representa aquele que não quer ajudar ninguém, aquele que sabe que tem alguém que precisa de ajuda, mas ele não estende as suas mãos. O Ziba estava com as terras de Saul, de Jonatas. Ele tinha 15 filhos.
de Mefibosete. E o Mefibosete ali em Lodebar, precisando da ajuda de alguém. Mas aí Davi pega e fala: não, Mefibosete, você não vai voltar para Lodebar. Sabe para onde que você vai agora? Você vai morar comigo no palácio. De novo, João Vitor. Você vai morar comigo no palácio, no meu palácio. E agora, o que você precisa comer, eu é que vou te dar. E aqui, eu vou mostrar para vocês, crianças, que quando Deus tem algo para fazer, para exaltar alguém, Ele prepara tudo. Davi tinha a sua mesa real, onde ele comia as melhores iguarias, e ali ele preparou para o Mefibosete, aquele que se achava que era um cão morto. Davi falou assim: vem para minha mesa, você vai sentar comigo, aqui na minha mesa, você vai comer comigo. O Senhor faz isso com você. Talvez eu esteja falando com uma criança que pensa assim: nossa, como será o meu futuro? Como será a minha vida? Mas olha aqui, o Mefibosete, esqueci de trocar a roupinha dele. Claro que ele não foi para a mesa com essa roupa, não. Ele ganhou roupas novas, não é, criança? Quando a gente vai para o palácio, o rei ajuda. E ali, ele ganhou roupas novas. Ele foi trocado as suas roupas. E ali ele pôde, o sorriso dele de tristeza foi mudado para alegria. Ah, mas com uma roupa bonita e sem sapato? Não, tem sapato também. Os pezinhos estão tortinhos, mas mesmo assim o rei manda fazer calçados que dá certo para ele. Agora é o momento da exaltação dele. E ali Deus começa a exaltar a vida do Mefibosete. As suas roupas são trocadas. Claro que ele precisava ainda da sua maneira de andar, mas aqui, igual o Genivaldo falou também, sentado na mesa, fica igual todo mundo. Ninguém vê as suas perninhas que eram aleijadas, e ali ele tem um sorriso no rosto, porque chegou para ele o dia da sua vitória. Chegou para ele o dia da sua vitória. E nós sabemos, crianças, que Deus, Ele sempre tem exaltação. Talvez você pensa: meu Deus, a minha vida vai ser somente isso. Não. Talvez você está naquela terra do esquecimento, deixado ali no cantinho, ninguém lembra de você. Talvez família, você não tem a família junto, e você muitas vezes é discriminado, muitas vezes é deixado de lado. Mas o Senhor está falando com você hoje. Eu vim aqui neste culto de crianças para falar que tem exaltação para você, tem vitória para você, mesmo que você tenha a sua dificuldade, tenha as suas limitações, mas você é filho do rei. As terras, Davi falou assim: Ziba, as terras agora, essas terras que você está cuidando aí, não são suas. Devolve as terras para Mefibosete. E ali Ziba, com seus 15 filhos e os seus 20 servos, foram trabalhar para o Mefibosete. Agora, o patrão de Ziba era o Mefibosete, aquele que ele deixou de lado, que ele não lembrou de cuidar, só falou quando perguntaram. E ali o Ziba foi trabalhar para que tudo o que precisava ser feito naquela terra, que eram as terras de Mefibosete, ele deveria cuidar, ele deveria prestar contas para o Mefibosete. Ah, Deus
Deus mudou a vida desse homem. Deus mudou a vida da mesma forma que Deus mudou a vida de Mefibosete. Ele também tem mudança para a tua vida. Mas ainda a história não acaba aqui. A história, se ela acabasse aqui, já estava maravilhosa. Porque Deus honrou aquele que foi desprezado. E um acordo que foi feito entre dois amigos, Davi procurou fazer com que cumprisse aquilo. Mas o Ziba, ele não tinha um coração bom, não. Um dia, Davi se sentiu ameaçado lá no seu rei, no seu reinado, no seu palácio. Teve um próprio filho de Davi que quis tomar o reino. Quis tomar. Mesmo quando Mefibosete já estava lá. Um filho de Davi, chamado Absalão, ele resolveu tomar o reino. Ele achava que ele deveria. O pai dele não, era ele que tinha que ser o rei. E ali ele fez uma conspiração e Davi teve que ir embora dali. Ele foi para uma outra cidade e ficou lá muitos dias para não morrer, porque eles iam matar ele. Ia matar esse rei. Mas aí o Ziba fez uma coisa que olha bem o que ele fez. O Ziba pegou e albardou os 2 jumentos, encheu de fruta, comida e foi lá visitar o rei Davi, que estava escondido num lugar, e chegou lá, levou e falou: olha, eu trouxe todas essas comidas para você. Eu trouxe todos esses mantimentos para você. E aí o Davi falou assim: mas por que você veio e o teu patrão, o Mefibosete, não veio? Eu usei de misericórdia e ele não veio me visitar. Por que ele está fazendo isso comigo? O Ziba começa a abrir a boca e começa a falar: ah, rei, eu ouvi ele falando que ele vai restituir o reino para ele. Olha só. O Ziba falou isso. O Davi falou: mas depois de tudo isso que eu fiz com ele, ele ainda vai fazer isso comigo? Ah, não, então as terras dele passam tudo para você. E o Ziba ficou contente. Agora pronto, as terras voltou para mim novamente. Mas não era verdade nada disso. O Ziba, crianças, ele tinha pedido para que alguém preparasse um jumento para que ele fosse visitar o rei. Desde o primeiro dia que o rei Davi saiu para se esconder, o Mefibosete, ele entrou num estado de luto. Ele não trocava roupa, ele não fez a barba, ele não se banhou, e até que ele conseguiu um jumento, e ele foi até onde estava o rei Davi. Quando ele chegou lá e falou: oi, rei meu senhor, Davi falou: mas por que só agora que você vem aqui? Ele falou: não é agora, eu já queria ter vindo antes. Mas o Ziba, ele pegou o jumento e veio na frente e deixou para trás. Mas eu estou aqui, eu vim ver o Senhor, eu sou grato ao Senhor. E ali naquele dia Davi pôde ver que o Ziba não estava sendo sincero com o seu patrão, não estava sendo sincero com o rei, ele tinha maldade no seu coração. E ali, crianças, o rei falou: nossa, eu dei as suas terras para ele, a metade, mas vamos fazer o seguinte, nesse dia o Absalão já tinha sido morto e Davi já ia voltar para o palácio. E aí, quando o Mefibosete falou assim: não, rei, eu não quero as terras, só o fato de eu poder estar na tua mesa, na tua presença, rei, é o que me importa. Eu estou sendo enaltecido dentro do teu palácio, eu tenho de tudo que eu preciso, eu não preciso de terras, eu não preciso, porque eu tenho a tua presença, eu tenho a presença do rei comigo. Olha, igreja, a presença do rei. E aí entra o agradecimento.
agradecimento. O Mefibosete, ele preferiu ficar no palácio e se contentar de poder estar ali, sendo bem servido, comendo na mesa do rei e tendo a presença do rei com ele. Não precisava de terra, mas o coração de Ziba estava preso no material. Como está o meu coração? Como estão os nossos corações hoje? Será que nós estamos pensando nos bens terrenos e até mesmo muitas vezes passando alguém que é de direito para trás, para nós sermos beneficiados, usando de falsidade, usando de mentira? O Mefibosete, ele era grato, ele era agradecido por poder estar naquele palácio. E quando eu falo, João Vitor, igreja, quando eu falo de palácio, eu estou também me referindo a um palácio que nós também temos por direito. Nós somos filhos do rei. Nós temos dentro de nós, conforme eu disse, o sangue real que corre nas nossas veias, porque nós fomos comprados, lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. E aí nós temos o direito de morar um dia nas mansões celestiais. Eu gostaria que o João colocasse uma imagem ali. Eu mostrei uma mesa aqui, tentei fazer da melhor forma aquela mesa do rei, mas a gente não consegue. E agora, como será lá no céu? Eu procurei também uma mesa linda, mas aqui na terra não tem mesa igual a do céu. Um dia, igreja, crianças, um dia nós vamos sentar na mesa do rei Jesus, aquele que teve as suas mãos feridas. Por que nós vamos? Porque o Senhor Jesus, ele fez uma aliança conosco. Nós temos uma aliança. Você tem uma aliança com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele fez uma aliança conosco. E assim como Mefibosete, não importa se a nossa moradia é em Lodebar, a terra do esquecimento, mas uma coisa eu sei, que um dia nós vamos assentar na mesa do rei e nós vamos comer dos manjares do rei. Nós vamos viver na presença do rei. Nós vamos poder tocar nas suas mãos e ver que aquele sangue foi para comprar a nossa salvação. O Senhor Jesus tem muito mais do que terra, muito mais do que bens materiais, Ele tem a salvação. Porque um dia nós estaremos numa mesa muito mais linda do que essa. Imagina como será no céu, e o próprio Jesus vai nos servir, igreja, vai falar para nós: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança esse reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero que a igreja se coloque em pé neste momento. Agradecer neste dia, neste culto de agradecimento. Nós precisamos agradecer ao nosso Deus, porque Ele realmente é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia, o nosso Jesus, Ele vai se manifestar nas nuvens, e assim como Ele é, nós o veremos. Nós